A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui é o irmão Leandro Max, ô glória. E nessa noite de domingo, eu quero deixar uma palavra aos vossos corações, para Deus vir nos abençoar grandiosamente. Amém? Creio que Deus tem uma palavra de vitória ao vosso coração, uma palavra de esperança para o nosso coração. E devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ouve esse louvor. Deus está no controle de tudo. Que louvor lindo. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo. Comece a ouvir a voz de Deus aos vossos corações. Vamos crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos crer que Deus é um Deus que faz milagre em nossas vidas. Amém? Abre a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 2, que vai nos relatar. Poucos dias depois, tendo Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Meus irmãos, Jesus tinha ido em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele estava em casa. Olha o interessante dessa história. Interessante que ele estava em casa. Casa quer significar muitas coisas. Casa é lugar de adoração, lugar de santificação, lugar de oração. Casa significa o meu e o teu coração. Jesus estava, o Senhor estava em casa. Chama Jesus para dentro da sua casa hoje, nessa noite. Chama o Senhor para dentro da casa. Porque a Bíblia diz aqui que Ele estava em casa. É momento de nós invocar. É momento de nós chamar o Senhor. Senhor, entra dentro da minha casa, Senhor. Oh, meus irmãos, essa casa é minha alma, o meu espírito, é o meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Chama o Senhor nessa noite para entrar dentro da sua casa. O Senhor nos chama nessa noite. Ele te chama e Ele fala: vem, que eu posso entrar dentro da sua casa, como eu entrei na casa. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer ainda mais. Então muita gente se uniu ali de forma que não e nem junta a porta. E ele pregava a palavra. Olha o interessante, Jesus estava em casa e dentro da casa ele estava fazendo o quê? Pregando a palavra. O segredo não é que Jesus entrar dentro da sua casa, Ele habitar dentro da casa. Deixa o Senhor fazer a vontade dEle. Jesus estava fazendo a vontade do Pai, pregando a palavra, pregando o evangélico, que salva, que liberta, que transforma. Ele estava pregando o evangélico. Sabe o que é isso? Prega a palavra. Prega a palavra dentro da sua casa. Jesus estava pregando o evangélico. Jesus estava pregando o reino de Deus, o reino do céu, dentro dessa casa. E a Bíblia diz mais ao nosso coração, meus irmãos, nessa noite,
A Bíblia diz para mim e para você que ele estava pregando a palavra santa dentro dessa casa. Que podemos verdadeiramente confiar no Senhor e fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que muita gente estava dentro daquela casa, reunida. Não havia mais lugar. Sabe o que é isso? Como pregamos a palavra verdadeira, como ela tem que ser pregada, as pessoas querem ouvir. As pessoas querem estar perto. As pessoas querem se aproximar. Porque aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar perto dele, porque ele estava pregando a palavra. E a Bíblia diz: e vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles. A Bíblia diz que vieram alguns homens e levava consigo um paralítico, um homem paralítico. 4 homens estavam carregando esse homem. E ele se encontrava paralítico. Mas ele estava indo até onde? Até a casa. Até onde Jesus estava. Até lá onde Jesus estava. Até a casa. E a Bíblia diz mais ao nosso coração, meus irmãos. Não podemos levar até Jesus por causa da multidão. Removeram a parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava pela abertura no teto e baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A Bíblia diz que eles não conseguiram entrar dentro daquela casa. Mas o mais interessante, que eles foram por cima. Que eles foram por cima daquela casa. Tiraram aquela cobertura que estava em cima da casa. Sabe o que o Senhor nos faz entender nesse versículo? Que para entrar no reino do céu, Deus nos dá caminhos. Deus nos dá estratégia. Esses homens conseguiram estratégia dentro daquela casa. Foi necessário um sacrifício aí. Subir até o telhado daquela casa. E a Bíblia diz mais ao nosso coração. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus olhou para aquele homem e falou: os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu a fé deles. Viu a coragem que eles teve. Viu a determinação que ele estava em seus corações. Meus irmãos, o Senhor quer entrar na casa hoje, nessa noite. O Senhor quer entrar dentro da sua casa hoje, nessa noite. Estamos vivendo uma crise fisicamente, uma crise espiritual. O jeito que estamos vivendo nos dias de hoje. O Senhor quer habitar dentro da sua casa. A Bíblia diz no Salmo 121, eleva os olhos para o monte, aonde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa confiança vem do Senhor. A nossa esperança vem do Senhor. Jesus olha para esse homem e fala: perdoados são os seus pecados. Sabe o que é isso? Deus vê a necessidade do homem. Deus vê até o coração do homem. Deus olha para o homem. Deus sabe os pensamentos do homem. Deus conhece as palavras do homem. Deus conhece o levantar do homem. Deus conhece o deitar do homem. Deus me conhece e te conhece. Porque Jesus falou para esse homem: perdoado é os seus pecados, homem. Jesus quis dizer: primeiro eu vou perdoar os pecados dele. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deus não vai fazer a minha vontade, a sua vontade. Porque a vontade desse homem é apenas ser curado. Mas a vontade de Deus é perdoar os pecados dele. Deus não quer fazer a vontade dos homens,
mas Deus quer fazer a vontade dele primeiramente. Comece a entender quem é Deus. Deus não faz as minhas vontades nem as suas, mas Ele quer fazer a vontade dEle. Ele quer fazer o que Ele quer, o que está no coração dEle. A Bíblia diz mais ao nosso coração nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, a palavra de Deus vai nos relatar que Jesus estava sentado ali, alguns mestres das leis, racionando em seu íntimo. Porque este homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão somente Deus? Meus irmãos, aqueles homens estavam zombando de Jesus. Para eles, quem podia perdoar era somente Deus. Mas quem estava naquele momento era o Filho de Deus. O mesmo poder que Deus tinha, que Deus tem, Jesus também tem. Meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar ainda mais ao nosso coração. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso. Estava pensando e disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e pega a sua maca e ande. Mas para que você sabe que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse o paralítico, eu digo, levanta-se e pega sua maca e vai para casa. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz aqui que Jesus falou, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder, eu vou perdoar, mas também eu vou curar. Jesus faz aquilo que nós nunca imaginamos que Ele vai fazer, meus irmãos. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 3, versículo 3, clama-me, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. O segredo de nós clamar o Senhor. O segredo de nós nos humilhar diante do Senhor. Porque dias melhores virão para a sua vida e para a minha vida. Dias que essa nação brasileira vai entender. Primeiro ele tem que ser adorado. Primeiro ele tem que ser exaltado. Primeiro que ele tem que ser glorificado. O nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Podemos confiar nessa palavra. Que Jesus tem o poder de curar. Jesus tem o poder de perdoar. Jesus tem todo esse poder. Porque o poder é dele. E o mais interessante nessa história, meus irmãos, que ele estava na casa. Ele estava na casa, pregando o evangélico, pregando contra o pecado, pregando contra a rebeldia, pregando contra a prostituição, pregando contra o adultério, pregando contra a idolatria. Jesus estava pregando contra os fariseus. Jesus estava pregando contra as autoridades daquela época. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus estava pregando o amor. Jesus estava pregando a misericórdia. Jesus estava pregando dentro daquela casa a esperança. Jesus estava pregando o milagre. Jesus estava pregando contra os falsos profetas. Jesus estava pregando contra a frieza espiritual. Jesus estava pregando a palavra santa. Jesus estava pregando dentro daquela casa que Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Jesus estava pregando dentro dessa casa. Jesus estava pregando para os pequenos. Jesus estava pregando para os grandes. Jesus estava pregando para os médios. Jesus estava pregando para todos ali, meus irmãos. Jesus estava pregando para todos ali. Jesus estava pregando para os seus discípulos. Jesus estava pregando para aquela multidão. Jesus estava pregando para as crianças. Jesus estava pregando para os idosos. Jesus estava pregando para todos dentro daquela casa. Jesus estava pregando o reino de Deus. Jesus estava pregando para todos ali.
Jesus estava pregando a santa palavra. Jesus estava pregando sobre adoração. Jesus estava falando, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava pregando a santa palavra dele. Jesus estava pregando que era necessário se batizar. Jesus estava pregando que era necessário se arrepender. Mas hoje, nessa noite, o Senhor nos traz uma palavra de esperança para o nosso coração. Uma palavra de ânimo para nossas vidas. A Bíblia diz mais no nosso coração que devemos clamar o Senhor, que devemos buscar a presença dEle todo dia. Porque dias difíceis, meus irmãos, vai vir sobre o mundo, sobre a igreja do Senhor. O inimigo da nossa alma não está de brincadeira, não. Tanta casa de oração fechada. Meu Deus, eu nunca vi isso. Pela idade que eu tenho, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas nos dias de hoje eu estou vendo. Vejamos o que está acontecendo no nosso mundo. Meus irmãos, essa batalha que estamos vivendo é uma batalha espiritual. Estamos lutando contra um inimigo onde nós não vejamos. Mas para vencer, devemos estar clamando o Senhor. Devemos pedir a Deus para guardar a nossa entrada e a nossa saída. Meus irmãos, o inimigo da nossa alma não está de brincadeira, não. Ele está mostrando quem ele é de verdade. Ele não está de brincadeira, não. Porque Deus permitiu isso aí. Deus, tudo é permissão de Deus. Deus tem o seu modo de trabalhar. Deus tem o seu modo de agir. O inimigo da nossa alma, ele não está brincando, não. Volta para a casa do Senhor. Se reconcilia com o Senhor Jesus Cristo. Volta para os caminhos do Senhor. Para você que está afastado. Para você que não tem mais força para orar, volta a orar. Para você que não tem força para meditar na palavra de Deus, medita na palavra do Senhor. Para você que não tem força para ir à casa do Senhor, pede a Deus graça, força. Porque o inimigo da nossa alma, ele não está brincando nos dias de hoje, não. Estamos vendo os tempos mais difíceis. Se dentro da nossa casa nós não adorar o Senhor, se dentro da nossa casa nós não meditar na palavra de Deus, se dentro da nossa casa nós não clamar o Senhor, meus irmãos, o que será de nós, meus irmãos? O que será de nós? O que será do povo evangélico? O que será de nós, meus irmãos? Se dentro da nossa casa nós não buscar o Senhor, o que será de nós como igreja do Senhor? Meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo ainda está de pé por causa da igreja do Senhor. Mas nós, como igreja do Senhor, devemos estar de pé diante do Senhor. Diante esse mundo, diante tudo que está acontecendo. Levanta a cabeça você e confia no Senhor. Confia que Deus está no controle de tudo. O negócio é sério, meus irmãos. Não é brincadeira, não. Deus tem que trazer um grande avivamento sobre as nossas vidas. E tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos, é para nos despertar ainda mais na presença do Senhor. É para nós nos converter ainda mais. Para nós nos humilhar ainda mais diante do Senhor. Deus mostrou que nós somos pequenos diante a Ele. É para nós se aproximar mais do Senhor, meus irmãos. Para nós estar mais perto de Deus. Não é normal as igrejas fechar, não. Isso não podia acontecer, meus irmãos. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. Para nós despertar. Porque o inimigo da nossa alma não está de brincadeira. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar, destruir.
Ele veio enganar, ele veio mentir, ele veio tirar a paz. Ele veio para tudo isso. Ele veio para corromper um homem com as coisas desse mundo. Meus irmãos, que podemos orar pela nossa nação, que podemos orar pelos nossos políticos, que podemos orar pelo mundo, orar pelos outros países que estão na mesma situação que nós estamos vivendo. O nosso Brasil, uma terra onde não há guerra, uma terra abençoada por Deus. Mas a guerra que há no nosso Brasil é uma guerra espiritual. Porque você liga a TV, tanta matança, tantas coisas terríveis que estão acontecendo. Meus irmãos, que podemos confiar no Senhor. A Bíblia diz no Salmos 46 que Deus é o nosso refúgio na hora da angústia. A Bíblia diz que o refúgio significa abrigo de... Que podemos nos abrigar no refúgio nessa noite. Que podemos confiar no Senhor e ter a certeza do milagre de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu creio que dias melhores. Levanta tuas mãos nessa noite como sinais de paz, como sinais de alegria, como sinais de temor, e vamos abençoar a nossa nação, vamos abençoar o nosso Brasil, porque Deus existe, o poder dele existe. Irmãos, cada dia está passando, cada manhã está chegando, cada noite, cada madrugada está chegando, está próxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que podemos ser fiel ao Senhor até a morte. Deus está provando a sua igreja. Deus está provando a minha vida, a sua vida, para nós estarmos perto dele ainda mais. Adore o Senhor. É tempo de nós adorar o Senhor Jesus Cristo ainda mais. É tempo de nós glorificar o nome dele. Exalta o Senhor. Confia no Senhor Deus Todo-Poderoso. É tempo de nós, pregador da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Irmãos, pega o seu Facebook e vamos gravar um vídeo falando: Brasil, você está de pé, Brasil. Brasil, volta Brasil como era antes, mas volta melhor ainda. No nome do Senhor Jesus Cristo, que podemos confiar no Senhor. A Bíblia diz que esse homem paralítico, ele foi ousado. Deus viu a fé dele, Jesus viu a fé desse homem. E a fé move a montanha. Que podemos confiar no Senhor nessa noite e ter a certeza do milagre de Deus. E ter a certeza que o Senhor está habitando dentro da nossa vida. Os melhores vão vir para a minha vida e para a sua vida, para a nossa nação brasileira. No nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo aí. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.